Obrigado. Uma alegria estar aqui hoje de manhã. Hoje nós queremos dar uma bem-vinda a todos que estão aqui. Uma alegria recebê-los. Hoje nós teremos a nossa última aula de edificação do ano. Então, você que está nos visitando, nosso culto hoje terá duas partes. A primeira aula de edificação, e aí nós vamos ter um tempinho para conversar em grupos, e aí nós vamos ter um pequeno intervalo, e aí voltamos para continuar. Vamos tomar a ceia, momento da nossa oferta, momento de ouvir a palavra também mais uma vez, e terminaremos juntos, unidos aqui. E também nós vamos passar o calendário hoje dos próximos cultos, aí até o final do ano. Então vamos juntos orar, e abra sua palavra em Hebreus 4, versículo 12. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã especial, nós podemos estar aqui juntos, especial, podemos conviver, estarmos juntos com o povo de Deus, podemos tirar esse momento para parar um pouco, para olhar para a sua palavra com todo o respeito, com toda a alegria, com toda a gratidão, para tirarmos delas os ensinamentos. E agora, nesse momento da edificação, queremos continuar falando sobre esse tema, nos envolvendo com as Escrituras, e que cada vez mais nós, povo de Deus, possamos nos envolver com elas de maneira cada vez mais profunda, mais entregue, mais apaixonantes. Te agradecemos por essa manhã, por estarmos juntos, e tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos ensina, muitas coisas boas. E hoje, então, a gente vai dar continuidade, e a gente tem falado sobre isso, de buscar nossa identidade espiritual, cada vez mais nos envolvendo nas Escrituras Sagradas, buscando essa renovação espiritual que a gente tem falado e desejado cada vez mais na nossa vida. Nós falamos sobre oração e agora estamos falando sobre nos envolvendo com a palavra de Deus. Então, o que é esse envolvimento, É esse desejo que a gente tem, essa interação que nós queremos buscar com a palavra de Deus, com o texto bíblico, essa maneira, essa oportunidade que cada um de nós temos desse envolvimento. Para quê? Que por meio do Espírito Santo, o texto, a palavra de Deus, fale com cada um de nós, permitindo que a gente ouça a voz de Deus, ouça os conselhos de Deus, ouça as direções de Deus para a nossa vida, e cada vez mais afirmando a presença do Espírito Santo e de Jesus na vida de cada um de nós. Ao ler a palavra de Deus, cada um de nós vamos encontrar hoje a sabedoria de Deus, a verdade, a palavra viva, e na outra aula a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, como é fonte de vida e fonte de muita alegria na nossa vida. Uma pessoa que recebe a palavra de Deus, que medita nela, que ouve a palavra, que reflete a palavra de Deus, que no seu coração, que pensa, que ora, que para um pouco com tudo e medita. Esse é o desejo nosso, que cada um de nós aqui possamos fazer isso, refletindo, como fala essa Escritura, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: pois a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra, ao ponto de dividir alma e espírito, a Bíblia fala, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É isso que nós queremos para a nossa vida, que a palavra, ela entre, ela penetre. A palavra é poderosa, como diz aqui, ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada, mas a palavra de Deus tem que encontrar em nós, em cada um de nós, um solo, um coração aberto, um coração macio, um coração desejoso, um coração sedento por receber essa palavra, para que ela possa cumprir o propósito na nossa vida. Você está acostumado a ler a palavra de Deus, ou você tem lido a palavra de Deus e tem na sua memória agora, pensando agora, puxa vida, a palavra tem me cortado ultimamente, a palavra tem te cortado ultimamente, tem causado cicatrizes profundas, mudanças na maneira que você vive? Essa palavra viva e eficaz tem transformado a maneira que você tem vivido ultimamente? E aí no convívio a gente vai ter tempo de contar um pouco
dessa eficiência da palavra de Deus e entrar em cortar nossos corações. Então, que a gente possa deixar a palavra de Deus penetrar em cada um de nós, que a gente tenha zelo. A Sandra vai vir aqui agora e continuar dando as orientações, os métodos, para a gente se aprofundar cada vez mais no estudo dessa palavra. Amém. Então, nós temos estudado nos últimos encontros sobre o envolvimento com as Escrituras. Então, só quero dar já faz uns 2 domingos que a gente não fala sobre isso, então só quero dar uma revisadinha rapidinho sobre algumas dicas de como a gente se preparar para esse tempo e alguns métodos que a gente já falou, né? Então, algumas dicas para a gente lembrar, da gente planejar o nosso tempo com Deus nesse momento, da gente escolher um horário para fazer isso, algo que a gente vai, realmente, o nosso zelo com Deus, a gente vai se dedicar, o nosso pensamento, o nosso coração para isso. Escolher um momento, um lugar, para a gente se livrar das nossas distrações, celular, ou filho, ou qualquer coisa que esteja ali, a gente poder ter um tempo sossegado, acalmar o nosso coração. Antes de você começar, respira, para você estar presente ali, acalma seu coração, ora para que o Espírito Santo te guie e se comprometa com aquilo que você vai estar aprendendo de Deus. Então, nós já aprendemos alguns métodos que a gente já falou, algumas maneiras de a gente se envolver com as Escrituras. Nós falamos sobre orar as Escrituras, imaginar as Escrituras ou um trecho bíblico, memorizar, juntar a memorização com a imagem, também é uma maneira de a gente se envolver de maneira muito poderosa com as Escrituras. Nós falamos sobre o diário das Escrituras, sobre contemplar, falamos sobre a Lectio Divina, sobre contemplar uma passagem bíblica, sobre cantar as Escrituras e copiar à mão. Tudo isso de formas que a gente possa reter no nosso coração a palavra de Deus, a palavra se tornar viva para nós. Então, hoje eu vou falar alguns outros métodos que a gente também pode desenvolver em grupo, nas nossas igrejas em casa, com a nossa família, ou com um grupo de amigos. Então, são algumas maneiras que a gente pode se envolver em comunidade com as Escrituras. Então, uma delas é contar uma história bíblica. Então, como que é isso? Uma pessoa memoriza uma passagem bíblica com uma história e ela conta essa passagem de memória para o grupo. Depois, o grupo vai recontar essa história. Cada um vai falar um fato do que lembrou da história. Estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo. O grupo todo vai lembrar essa história que essa pessoa contou de memória. Depois que todo mundo tiver contado todos os detalhes da história que foi falado, uma outra pessoa lê essa passagem bíblica. Então, lê a passagem bíblica, então são 3 vezes que a gente está ouvindo a mesma história e de formas diferentes. Então, depois dessa terceira leitura, o fato da gente contar as histórias e relembrar, quando está contando, a gente envolve os membros. Então, todos os membros estão envolvidos na contagem dessa história, e isso ajuda, cada um está participando. Depois que é discutido a história, depois desse momento, a gente discute a história. Então, a pessoa que contou primeiro a história faz algumas perguntas para trazer reflexões, ou pessoas também vão trazendo reflexões dos seus corações a respeito dessa história. Então, de uma forma que a gente possa compartilhar um com o outro e também que a gente possa memorizar as histórias bíblicas e a gente possa contar essas histórias, seja no nosso evangelismo, seja para nossos filhos, para alguém, a gente possa ter essas histórias mais familiarizadas conosco, que a gente possa contar. Dessa forma, a gente pode se tornar uma Bíblia ambulante e falante, contando as histórias da palavra de Deus. Uma outra forma de se envolver com as Escrituras, também em grupo, em comunidade, é ensinar as Escrituras. Então, muitas vezes, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela se torna mais clara, ela ganha um significado maior, e ela se concretiza isso por meio da ensinação. Quando a gente visualiza, a gente tem uma outra parte de nós participando não só a leitura, mas agora a gente está vendo também. E muitas vezes o fato de você encenar uma passagem bíblica, aquilo fica na nossa lembrança de uma forma mais marcante, comove também, mexe com as nossas emoções.
Então, isso, e a história vai se desenrolando e a gente vai vendo essa cena diante de nós, né? E às vezes um pouquinho de criatividade nessa encenação, nas histórias, as escrituras elas ganham vida. A gente começa a ver com outros olhos. Como a gente viu na encenação que nós tivemos aqui de Abraão, às vezes o fato de ter uma encenação, puxa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso sobre Abraão. Então, começa a ganhar mais vida as passagens bíblicas. Então, e quando a gente tem uma história bem encenada, então a gente experimenta. Às vezes pode passar, se conectar um pouco, talvez, como será que aquela pessoa estava se sentindo ou pensando naquela época? Às vezes a gente não sabe exatamente o que ela estava sentindo ou pensando, mas a gente pode imaginar. E isso pode conectar a gente muito mais com a passagem bíblica, com aquele personagem. Então, isso é uma maneira da gente poder nos envolver também com as escrituras, tanto a nossa mente quanto as nossas emoções. Então, encenando as escrituras. Uma outra forma que a gente pode trabalhar também como grupo, como comunidade, é o manuscrito. O manuscrito do estudo bíblico. Como que é isso? Na verdade, essa é uma forma de estudo que já existe há muito tempo. Então, as pessoas se reúnem, uma passagem bíblica ela é xerocada, copiada e distribuída para todo mundo, essa passagem bíblica do grupo que está participando. E o grupo, a gente como grupo, cada um tem o Espírito Santo e ele toca de maneira diferente cada um. E ao fato da gente ter esse material na mão, cada um vai grifando palavras-chave, promessas, repetições, ideias, conexões. As pessoas vão grifando e depois vão fazendo perguntas sobre aquele texto bíblico. E depois, como grupo, cada um fala das coisas que grifou, das suas percepções, e depois das perguntas. E como grupo, as perguntas, como em conjunto a gente vai responder e vai ver uma riqueza de respostas, né, daquele texto bíblico. Então, a gente responde essas perguntas e, como grupo, a gente também aplica essas escrituras na nossa vida, aplica em conjunto na nossa vida diária, como em conjunto a gente pode vivenciar tudo isso que nós aqui discutimos, falamos, nos perguntamos sobre as escrituras. Então, essa é uma forma também que, como igreja em casa, como grupo, a gente pode nos envolver com as escrituras. Uma outra parte, uma outra maneira de se envolver com as escrituras é muito simples, falar as escrituras. Porque nós somos criados para viver em comunidade e a gente foi programado para falar um com o outro, a gente se relaciona, a gente fala um com o outro. Deus fez assim, para ser assim. E quando a gente está juntos e quando a gente está numa conversa, muitas vezes a gente fala do que está no nosso coração. E muitas vezes as escrituras, quando saem, resultam num reviver. A gente às vezes começa a falar e outra pessoa fala alguma coisa dessa passagem. E a gente, ao falar isso, você está revivendo de novo essa escritura, está revirando também com ideias, que a outra pessoa fala de uma ideia sobre aquela escritura, de um momento da vida que aquela escritura foi significativa na vida dela. E dessa forma, a gente, através do que a gente fala, a gente pensa e a gente medita. Então, o fato de falar de uma escritura que foi marcante para você, ou que está te marcando, você vai revivendo. E uma coisa que Deus sempre fala para nós, fala para os outros do que eu tenho dito para vocês. O fato da gente falar das escrituras, a gente vai estar também vivenciando, experimentando isso que Deus fala para nós. A gente não deve guardar a palavra só para nós, mas a gente poder compartilhar essa palavra. Então, a palavra deve estar nos nossos lábios para que a gente fale e que a gente compartilhe sobre ela. Então, o fato da gente falar das escrituras com as pessoas, você aprofunda a sua conexão com a palavra. Então, simplesmente a gente falar um com o outro. A leitura pública das escrituras. Uma outra maneira da gente se envolver com as escrituras. A Bíblia ela não foi feita só para ser lida, mas para ser ouvida. Na verdade, antigamente algumas pessoas só sabiam ler. Então, as escrituras elas eram lidas para as pessoas e elas ouviam e prestavam atenção. Então, quando algum leitor talentoso lê uma escritura, ele lê com uma entonação de voz, uma inflexão, um ritmo, parece que a palavra de Deus toma
um novo significado, abre uma visão para nós, a gente presta atenção em alguma palavra, talvez que a gente nunca prestou. Então, um leitor talentoso pode trazer essa vivência, esse reviver das Escrituras também. E uma outra forma de se envolver com as Escrituras é através da arte. Então, pessoas que gostam de arte, pessoas que gostam... Levantar? Tá ruim? Tá. Pessoas que gostam... Olha, melhorou, né? Caramba, acho que só eu que estava ouvindo aqui o que eu estava falando. Estava ouvindo só da frente aqui, né? Lá atrás, não sei se você ouviu. Então, outra maneira é se envolver através da arte. As imagens, elas criam conexões com as nossas emoções, né? E elas podem transmitir e despertar umas verdades profundas. As imagens podem ser gatilhos, que ajudam a gente a se lembrar das histórias e a gente se conectar com as verdades da Bíblia. Na Idade Média, as pessoas não sabiam ler. Então, a maneira de eles mostrarem Jesus era através da arte. Então, se você alguém já foi em igreja católica, sempre tem uns quadrinhos desenhados assim, nas paredes das igrejas católicas. São quadros de pinturas, toda a ensinação da vida de Jesus. E na Idade Média era assim, né? As pessoas viam através das imagens e aquilo elas conheciam a vida de Jesus. Então, uma boa obra de arte, ela pode dar aos nossos olhos aquela passagem tão familiar, a gente pode ver de forma diferente, de uma forma mais viva. Então, pessoas mais artísticas talvez possam apreciar mais obras de arte sacra. E às vezes para você observar uma obra, você para também, você observa. E ao parar também observar, você vai refletindo aquela passagem com os versículos bíblicos. E também, se você é uma pessoa mais artística, você possa querer desenhar as escrituras. Você está lendo uma escritura, você pode querer desenhar, fazer um gráfico de alguma forma. Talvez essa seja uma forma sua de você poder, de uma forma diferente, se conectar com as escrituras. Então, nós vimos, irmãos, 13 maneiras, nessas 5 aulas, nós vimos 13 maneiras diferentes que a gente pode se envolver com as escrituras. Então, que você possa experimentar algum método diferente. Às vezes, para a gente fazer algo diferente, a gente tem que sair do conforto, porque vai custar um pouco, não estou acostumada com isso. Então, vou ter que sair do meu conforto, por exemplo, exercitar minha memória, memorizar, exercitar a imaginação. Isso tira a gente do conforto. E o conforto mata. Se a gente está confortável com as escrituras, a gente está morrendo e não está percebendo. Então, a gente precisa querer se colocar ativo e manter o nosso coração bem atento à palavra de Deus, né? Então, que nós possamos estar comprometidos mesmo com a palavra de Deus, a gente querer como igreja, se você está se renovando espiritualmente com as escrituras e seu irmão está com dificuldade, ajuda seu irmão. Como igreja, a gente poder se renovar espiritualmente e ver a palavra de Deus sendo viva no nosso coração. E ela produzindo o que ela diz que ela produz, a transformação. Né? Se eu não estou experimentando transformação constante na minha vida, ou na minha maneira de pensar, a gente muda a maneira de pensar, a gente muda a maneira de agir. Se a gente não está experimentando, tem algo que não tá certo, que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela corta, mas tudo isso a gente precisa permitir isso, e que a gente possa experimentar o que Deus tem para nós, que a gente possa experimentar o reino de Deus em nós e entre nós, e tudo isso começa com a gente se colocando diante da palavra de Deus, em humildade, com amor e pedindo a Deus, revela a sua palavra para o meu coração. Traz essa transformação que o Senhor tem para mim. Então, que a gente possa, através de várias maneiras que a gente foi falado aqui, a gente possa experimentar isso da palavra de Deus. Tá bom? Então, nós vamos nos nossos grupos agora, dividir nos nossos grupos de igreja em casa, separar homens e mulheres. A gente vai discutir 2 perguntas.
Conte a história de uma cicatriz recente que a palavra de Deus fez em você, deixou em você. E 2, de todos os métodos apresentados, cite 2 ou 3 que mais te interessaram e qual que você já tem praticado, compartilha sobre como tem sido, ou dificuldade, ou que está sendo, ou descobertas novas. Compartilhe do que você tem praticado, tá bom? Obrigada.